Capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução de Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim, é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís. Obrigado, Luís. Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria que estou aqui novamente para podermos falar um pouquinho sobre o Evangelho. Estamos aqui nesse capítulo falando sobre encarnação ou reencarnação. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, à espiritualidade amiga, ao nosso anjo guardião, para que a palavra do Evangelho possa nos tocar de maneira a contribuir na nossa evolução, no nosso melhor cotidiano, no sentido da verdadeira moral evangélica cristã para com os nossos irmãos e dessa maneira podermos seguir o caminho de nossa redenção. Nosso irmão falou para nós a respeito da reencarnação. Então, o evangelho de hoje, capítulo, ninguém chegará ao reino do céu se não nascer de novo, associado com a mensagem de André Luiz, do livro Agenda Cristã, que é essa que está aqui na lousa para vocês, nos faz refletir um pouquinho, a respeito dessa passagem que estamos tendo, desse momento que estamos vivendo. Nosso irmão leu para nós que no início nós nascemos no sentido, fomos criados simples, ignorantes, sem saber. Todos nós, consequentemente, todos tivemos o mesmo início. Partimos todos do zero. Ninguém saiu do 1 ou do 2. Saímos todos do zero. Ele falou também a respeito de que nós temos, durante esse caminho, uma possibilidade, deixa eu só pegar aqui, para manter uma lógica para vocês, de aptidão. O que é aptidão? Aptidão é uma coisa que a gente conquistou. Se nós fomos criados simples, sem saber,
nós temos alguma aptidão? Nenhuma. Então nós não temos aptidão. Ele falou para nós em obrigações a cumprir. Todos temos obrigações a cumprir? Todos temos obrigações a cumprir. Então, nosso ponto de partida é o mesmo, nossa aptidão é a mesma e nossas obrigações também são as mesmas. E falou também que nós temos a mesma liberdade. Agora nós temos uma variável. Porque agora a liberdade é nossa. Nós que determinamos o que nós iremos fazer. E esse livre-arbítrio é o que vai determinar a pergunta que ele iniciou a leitura. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Então a gente tem que entender que é o seguinte, a encarnação no nosso processo de evolução, ela é um período, um momento. Nós temos uma data de nascimento e uma data de óbito. Durante esse período, é o momento que estamos encarnados. Qual é o nosso principal objetivo durante esse período? É a nossa possibilidade de conseguirmos refazer algo que fizemos errado. Algo que não cumprimos de acordo com a lei de Deus. Então a encarnação, ela é uma possibilidade que nós temos. E a partir do momento que temos essa possibilidade e sabemos que a bondade do Pai foi manifestada através de uma nova reencarnação para podermos corrigir falhas recíprocas de um para com o outro, nós temos que ter uma preocupação para não continuar cometendo os mesmos erros. E para isso nós necessitamos de instrução. Esse primeiro momento, o Evangelho está nos trazendo essa instrução. Está buscando nos orientar. Então ele fala o seguinte para nós, que durante esse processo nós podemos ter o zelo para com as nossas tarefas ou ser obstinados. O que é o obstinado que ele coloca aqui no Evangelho? É aquele que age pelo instinto, é aquele que tem uma opinião formada e acredita que aquilo é a verdade na sua essência, enquanto não é na realidade isso. E ele se apega a isso e, consequentemente, a definição do correto e do errado, ele não muda, porque ele já tem aquilo para ele. Então não pode ser assim. A vida é um eterno refazer de definições e de conhecimento. Tanto que a mensagem de André Luiz está escrita aqui para nós, algumas definições. Por que André Luiz veio falar isso para nós? É porque tem definições que nós temos um conceito e muito provavelmente não é muito correto. Então ele fala para nós o seguinte, aqueles que passam pela encarnação para cumprir com suas tarefas de maneira
que é zeloso para com ela, ele vai colher os frutos disso mais rápido. Os obstinados não. Na prática, seria como se chegássemos para os nossos filhos e falasse assim, ó, arruma o seu quarto, que eu vou trabalhar. A hora que eu voltar, eu quero o seu quarto limpo. A hora que você chega, existem algumas possibilidades. O quarto pode estar limpo, o quarto pode estar mais ou menos, ou o quarto ainda pode estar bagunçado. Isso é como se fosse quase a nossa encarnação. Nós vamos entregar um quarto limpo a Deus, mais ou menos ou bagunçado. Essa é a nossa possibilidade de realizar. É a possibilidade que nós passamos para o nosso filho. Eu espero que ele faça isso. O livre-arbítrio dele, de me atender, o respeito que ele tem para comigo, é o que vai determinar a ação dele. Aí eu chego em casa, o quarto está perfeito. Muito bem. Não precisa arrumar o quarto, porque o quarto já está arrumado. Mas temos outras atividades que necessitam do trabalho. E você passa uma nova atividade para o seu filho. E assim Deus faz conosco. Agora, se eu chego lá, o quarto ainda falta, eu vou falar para ela ou para ele fazer o que não foi feito, não é refazer. Ou fazer o que foi mal feito, aí sim é refazer. É isso que nós temos que ter em mente. Quanto mais nós formos fiéis ao que se pede para fazer, mais rápido nós iremos subir os degraus da nossa evolução. Se formos relapsos, deixarmos para depois, aí a pergunta vai ser uma afirmativa. É um castigo a encarnação? Para quem tem a encarnação de maneira relapsa, ele vai ficar reencarnando. Então a encarnação, ela é um instrumento para podermos desenvolver a nossa inteligência e o nosso senso moral. Agora, o que é o senso moral que precisamos desenvolver para resgatar as falhas que tivemos um para com o outro, nessa e em vidas passadas? Ele coloca para nós, basicamente, 3 princípios que devemos adotar, que é a solidariedade. O que é ser solidário? É ser prestativo, é ser atencioso para com o seu irmão, é atuar para a promoção do bem. Então, nós somos solidários para com os nossos irmãos. Outro princípio, igualdade. Nós agimos de maneira a não fazer distinção entre as coisas, de quantidade, de valor. Acredito que ainda não. Ainda fazemos muita distinção para as pessoas próximas, os amigos mais chegados. Temos um comportamento mais meigo, mais amistoso, mais camarada. Para o irmão que não temos contato, que não conhecemos, que não convivemos.
não agimos da mesma maneira. E outro item necessário no desenvolvimento moral, sem ser a solidariedade e a igualdade, é a fraternidade. O que é ser fraterno? A palavra, ela vem do latim, significa fraterno, frater, que é irmão. Então, agir como realmente irmãos que somos. Então, a partir do momento que a nossa encarnação tem esses pontos como coluna que irá sustentar a nossa possibilidade nova, a nossa nova encarnação, as possibilidades de sucesso serão muito maiores. Agora, se nós não seguirmos as instruções, se torna difícil. Podemos errar com mais frequência. Com as instruções, nós assim mesmo temos que brigar com nós mesmos, porque nós vamos querer fazer coisas que seria mais fácil para nós, mas que não seria o correto. Então, desenvolver a moral é conseguir desenvolver atitudes que estão mais afins com a lei de Deus. Esse é o objetivo nosso. É passar pela encarnação essa nova possibilidade com o maior sucesso possível. Mas para isso nós precisamos das instruções. E outra instrução sem ser o Evangelho, que nós vamos utilizar hoje, é a mensagem de André Luiz. Por exemplo, aqui tem benfeitor, é o que ajuda e passa. Amigo, é o que ampara em silêncio. Companheiro, é o que colabora sem constranger. Renovador, é o que renova para o bem. Forte, é o que sabe esperar o trabalho pacífico. Esclarecido, é o que se conhece. Corajoso, é o que nada teme em si mesmo. Defensor, é o que coopera sem perturbar. Eficiente, é o que age em benefício de todos. E vencedor, é o que vence a si mesmo. Mas se a gente for pegar no nosso contexto, na sociedade, no dicionário, nós vamos ver lá que é o seguinte: vencedora, quem venceu, quem saiu vitorioso. Isso não dá uma ideia de comparação, de sobressair ao outro, de ser mais que o outro, estar à frente do outro? Porque vencedor, no plano material, é o melhor. É o que sobressaiu a todos. Mas o que André Luiz fala para a gente? É o que vence a si mesmo. Aí parece que fica um pouco vago, né? Vence a si mesmo. Como poderia ser isso? Um exemplo, né? O Evangelho, dessa leitura, ele fala: podemos definir o vencedor como aqueles que fazem o uso da liberdade para o seu adiantamento. Nós não temos a liberdade de escolha? Nós não temos a possibilidade da encarnação? Se nós escolhermos correto, nós somos os vencedores. Porque nós passamos pela encarnação e conseguimos cumprir com o nosso objetivo previamente proposto. Eficiente, aquele que executa a tarefa com qualidade, com competência, com o mínimo de erros. Todo mundo vai falar que está certo.
Realmente, isso é pessoa eficiente. Só que André Luiz fala que é o que age em benefício de todos. Aí você fala, mas como? Aí você volta de novo na mesma leitura do Evangelho, ele fala o seguinte para nós: aqueles que cumprem as tarefas com zelo. Esse é eficiente, porque ele poderia não cumprir com zelo. Porque o livre-arbítrio te permite não fazer, mas você fez com zelo. Então você foi eficiente na sua proposta. Corajoso, não tem medo, bravo, valente, destemido, está errado? Não está errado. Mas André Luiz fala o que para nós ali? É o que nada teme de si mesmo. Nessa leitura do Evangelho, nós podemos falar que são aqueles que encaram a encarnação como oportunidade de vencer os degraus intermediários que nos separam dos mundos superiores. Então, meus irmãos, nós temos a obrigação de buscar a instrução. Porque a nossa encarnação, ela tem que ser cada vez menos punitiva, mas passar a ser cada vez mais instrumento para trazer o conhecimento. E a partir do momento que recebemos o conhecimento, e pela bagagem adquirida, daremos uma resposta correta. E dessa maneira, iremos sim reencarnar, mas não para cumprir reparos do que estávamos fazendo, ou só fazer isso praticamente, mas sim adquirir novos conhecimentos, porque ele fala para nós aqui. A reencarnação tem por objetivo trazer conhecimento. Se a gente for no Livro dos Espíritos e perguntar se a gente conhece os mistérios de Deus, se conseguimos definir Deus, ele fala para nós que ainda não. Por que não? Porque as nossas faculdades, ou seja, os nossos conhecimentos, ainda são poucos. Porque nós estamos ainda longe de Deus. Agora, a partir do momento que começarmos a fazer as coisas de uma maneira mais correta, nós estaremos mais próximos à lei de Deus, estaremos mais adiantados no nosso grau de evolução, estaremos mais próximos do Pai. E quanto mais próximo do Pai, mais fácil de compreender as coisas. A nossa vida, como exemplo, é como se fosse um grande quebra-cabeça, com milhares de peças, que quando você põe na mesa, você pega, as possibilidades são todas. Então nós vamos pegando uma dali, uma daqui, uma dali, uma daqui, é um trabalhão. É o início nosso. Conforme nós vamos montando, vai sobrando menos peça. A imagem vai se formando, nós vamos definindo aquilo. E as possibilidades ali são menores. Vai ficando cada vez, teoricamente, mais fácil. Então nós temos que buscar a instrução. Ela vem do Evangelho, ela vem de uma mensagem, ela vem de um irmão, porque a gente não pode acreditar que somente os espíritos desencarnados estão aqui para nos orientar. Até esses tempos atrás, o Chico estava aqui conosco, e assim como ele, tem vários outros, não como ele, mas tem vários outros.
que às vezes vem com aquela palavra na hora certa e com aquele conteúdo correto que tanta gente precisa. Agora, o livre-arbítrio determina se iremos acatar ou se iremos permanecer obstinados. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, que a espiritualidade amiga, possa tocar nossa consciência, nosso coração e dessa maneira nos ajudar na nossa reforma, no nosso aperfeiçoamento e, consequentemente, iremos avançar e dessa maneira atenderemos ao nosso objetivo. Que tudo isso só tem um objetivo: é a redenção de todos nós. Esse é o nosso destino. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.